boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Elo por Elas. Hoje uma convidada tão especial para mim, tenho certeza que para as meninas também. Com certeza. Márcia Ferreira, que é jornalista, comunicadora, publicitária, empresária, mãe de duas amigas lindas que eu tenho, por isso que eu de vez em quando eu vou chamar ela de tia Márcia. Vó, seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço que vocês estão nos concedendo. Que delícia, tia, ter você aqui hoje. Tantos projetos, tantas coisas, né, que você lidera, você inspira. Eu tava falando aqui nos bastidores, quando tudo ainda era mato, a gente nem sabia de comunicação, de publicidade, você já estava à frente de tanta coisa e nós queremos ouvir essa história maravilhosa. Vamos bater esse papo e tenho certeza que a gente vai poder lembrar de coisas boas que ficaram na história, mas que até hoje eu acho que é importante, né, como registro e como aprendizado, não só para mim. Então, como tudo começou? Conta aí. Cheguei em Cuiabá em 1980. Eu vim formada em publicidade, na verdade era comunicação, fiz escola superior de propaganda no Rio de Janeiro, me casei e vim para Cuiabá. Vim para trabalhar em jornal. No jornal eu fiquei apenas 2 meses, no jornal que já não existe mais, ele era o líder, jornal Estado de Mato Grosso, e logo em seguida um grande mestre, que foi Mauro Cid, me tirou do jornal e levou para a publicidade. E lá eu fiquei. Olha. Naquela época, deveria existir muitos desafios, né, para as mulheres que escolheram seguir esse caminho na comunicação. Nesse meio, qual o maior desafio que você considera, Márcia, ter enfrentado nesse período? Não, eu acredito que como mulher não, né? E a gente falando desse tempo, dessa década de 80 e 90, é difícil não falar, não lembrar de Regina Kaiser, que era uma colega na publicidade. E assim como Regina, eu tenho certeza, ela também não vê desafios por ser mulher. Não tinha essa preocupação, nós não vivenciamos essa preocupação. Os desafios eram da comunicação, era você atravessar a cidade de Cuiabá, para ir lá no Cochipó, que era distante, para poder fazer uma composição de um texto, né? Ou você trazer fotógrafos de São Paulo, ou fotógrafos de Goiânia, que era um mercado bem diferente, mais avançado que Cuiabá, para poder fazer uma foto. Então, os desafios eram os desafios da época, e eu, nessa fotografia, nessa retrospectiva, eu diria para você que o gostinho era melhor. Com certeza. Eu sou comunicadora também, tinha área do marketing, Taina também. Eu sou publicitária, né? Você fez publicidade, você fez jornalismo? Eu Qual foi? fiz publicidade e propaganda com ênfase em jornalismo. Em jornalismo. Né? Comunicação social com ênfase em jornalismo. O na meu Federal. foi publicidade, propaganda, comunicação social com ênfase em marketing. Aham. Eu acho que tantos. a Porque na época comunicação não tem tinha, hoje dessas. mudou um pouquinho, mas você tinha essas 3 ramificações. Ou era design, ou era design gráfico, né? Ou era pro jornalismo, Ou era né? publicidade e propaganda, né? Com marketing. Eu tive minhas inspirações, né? Da minha época, eu me formei em 2007 eu formei. E naquela época eu tive minhas inspirações. Qual foi a sua maior inspiração na comunicação, Márcia? Naquela época a gente atuava muito junto à Escola Superior de Propaganda já, tanto no Rio como em São Paulo. Nós tínhamos uma associação dos profissionais da área da publicidade, APP, e que eram bastante atuantes. A gente tinha inclusive assento, Cuiabá tinha assento, como hoje já tem também, continua tendo assento. Um colega publicitário tem assento na APP, São Paulo. E para mim, Roberto Duailib era o grande inspirador, né? Não só para mim, mas para toda essa geração da década aí de 80 e 90, Duailib, que ainda é vivo, a gente ainda pode seguir e usufruir um pouquinho dele no Instagram, né? E outros nomes, mas Cuiabá, Mato Grosso, sem dúvida, teve na figura de Mauro Cid Nunes da Cunha, que foi um dos grandes líderes da publicidade de Mato Grosso, foi secretário de comunicação, foi secretário de Casa Civil, foi líder em várias campanhas eleitorais de governo. Mauro foi, não só para mim, mas para toda uma geração de publicitários, o grande mestre. Perfeito. Abriu muitos caminhos, Muito. né? Que até É hoje muito se difícil seguem, publicitário da minha geração não ter passado pela MCA Propaganda, né? Um colega da minha geração hoje está concluindo o mestrado dele e fez um belo trabalho, vai publicar um livro, doutorado, na verdade, sobre a história da publicidade na década de 80 e todos aqueles colegas que passaram pela MCA Propaganda.
Olha só. Tem a história da Gazeta, né? Que na verdade é um marco na sua vida, né? Eu acho legal contar isso junto com Dorileu, que as pessoas até acham que é seu irmão. Fala que é Márcia Dorileu, né? É. São irmãos de coração, irmãos Pois de é. alma, né? Assim, quando eu fui para a MCA Propaganda com o Zé Dorileu, porque são dois, o João Dorileu e o José Dorileu. O José Dorileu trabalhou comigo 7 anos com o Mauro Cid, quando então a gente decide abrir a nossa agência, que era a DMD, e convidamos o João, que trabalhava num jornal, Jornal do Dia, que não existe mais, e que é um grande profissional da área da comunicação, para abrirmos a agência, que é a DMD. E tão logo abrimos a DMD, ele foi convidado por pessoas da família dele para abrir o Grupo Gazeta, através de uma construtora, que é a construtora Triunfo, que era de um parente dele, né? Um concunhado dele. Então ele abre a Gazeta, o Grupo Gazeta, e logo em seguida a DMD tinha algumas rádios no interior que não tinha nada a ver com o Grupo Gazeta. Tinha rádio em Primavera do Leste, tinha rádio em Barra do Gás, tínhamos rádio em Poxarel. Sim. E aí a Triunfo nos convida a DMD para comprar parte dela. Então nós vamos aí no empréstimo, aí nós não tínhamos dinheiro suficiente, a gente vai no empréstimo, acreditando que a comunicação poderia dar bons resultados, acreditando no potencial do mercado. A gente então compra o Grupo Gazeta, né? E por lá ficamos, eu fiquei, logo em seguida o Zé Dorileu, logo em seguida não, uns 7 anos depois, o José Dorileu, que começou comigo, ele se afasta do grupo, vai cuidar da vida dele em fazendas, e eu fico com o João Dorileu na Gazeta. Mas quando anuncia a gravidez da minha primeira filha, o nascimento da minha primeira neta, eu digo, agora é meu momento, né? E aí eu saio do Grupo Gazeta e da DMD e das emissoras e vou ser vó. Olha só. Hoje você gosta de ser vó, né? Eu amo ser vó. Eu acho que é meu principal papel. É o que me alimenta muito mesmo. A gente, lá em casa, né, Taína, só tem os netos da parte de Taína, né, e as crianças ficam, eu acho que depois de um tempo, os nossos pais podem caducar muito mais com os netos, né, que a gente fala, né, tá, eu acho que eles aproveitam muito mais até hoje, assim, que tem mais estado, né, papai aproveita bastante, né, leva a José pra lá, a Maria Clara pra cá, porque hoje Catarina falou, né, com que é vó turista. Vó turista, não, vó turista, é vó com motorista, né. Hoje eles ainda vão dormir lá na casa da minha mãe. É muito bom, né? Porque diz que ser avô é amar 2 vezes, né? E não tem responsabilidade, né? A responsabilidade de criar é da mãe, do pai. Você só deseduca. Usufruir. Deseduca. A maternidade. Maternidade. Você decidiu mudar, né? Virar a chave, diminuir, né, o ritmo, porque a comunicação, ainda mais naquela época, você como uma das pioneiras, uma mulher muito ativa, conhecida, tinha um ritmo muito frenético, né? Então, diminuir o ritmo para viver integralmente a maternidade. Olha, eu tenho que estar sempre me policiando, porque eu acho que isso é muito da pessoa, né? Eu tenho uma necessidade, eu não consigo me focar só numa ação, só num problema. Meus amigos até dizem, você adora problema, né? Eu eu sou tarefeira. Eu adoro agenda, eu adoro escrever no espelho as tarefas que eu tenho que fazer. Fazer checklist. Cobro feedback. A comunicação está impregnado aí. É muito difícil a gente... E o que a vida fora dos holofotes te ensinou? Eu nunca fui de holofote. Ela pensa que não. Pensa que ela era anônima. Eu estava lá atrás nos bastidores da TV, do jornal. Sim. Preparando os holofotes, né, na verdade. Né? Preparando. Na verdade, assim, fica, né? Eu acho que hoje, honestamente, eu colho aquilo que eu plantei. Hoje, no trabalho voluntário, e esse trabalho voluntário, ele começou, eu ainda estava na DMD, começou com Flauta Mágica, 22 anos atrás. A agência DMD era a agência social do Flauta Mágica. Eu digo sempre que toda empresa ela tem que ter no seu portfólio uma ação social, né? Eu acho que isso enriquece o portfólio de qualquer empresa privada. E a DMD tinha o Flauta Mágica.
Então, eu acredito, começou com flauta, depois há 12, 15 anos atrás, fui convidada para ser conselheira no Abrigo Bom Jesus. Não que eu saio da causa da criança e pego a causa do idoso, né? As duas causas são necessárias, mas eu me dedico nos últimos anos mais ao Abrigo Bom Jesus, né? Tive a oportunidade de fazer turnê por quase um mês na Europa com as crianças do Flauta Mágica, vivenciei a Unesco, né? A Criança Esperança, em várias edições com eles no Rio de Janeiro. E nos últimos tempos estou no Abrigo Bom Jesus como presidente, né? E colhendo aquilo que eu plantei. Então, os amigos da comunicação, que muitos ainda estão na comunicação, os amigos da imprensa, né? Os empresários que um dia foram os meus clientes, né? E que, graças a Deus, confiam na minha pessoa, no meu propósito, nos ajudam no Abrigo Bom Jesus ou no Flauta Mágica. Então, eu digo sempre, o fardo é leve porque tem muita gente para carregar junto. E porque tem propósito. Eu acredito que sim, né? Tem um propósito, são tanto Flauta como o Abrigo Bom Jesus. O Flauta tá caminhando para 25 anos já, o Abrigo tem 85, então são instituições que têm história. Não é a história da Márcia, é a história da instituição, muito acima da Márcia, né? Então não é difícil você estar junto nessas causas. Isso aí tem, na verdade, um valor muito emocional, né? Que você estava comentando hoje comigo. Como é sério que você enfrenta ali, né, tia, por trás. Você vê coisas que as pessoas não veem. Porque uma coisa é, eu vou passar lá no abrigo e vou cozinhar, vou um dia lá. Então, eu vou lá e vou... Mas quem tá ali no dia a dia vê coisas que a gente não sabe. Que tem a doença, tem os desafios, né? A necessidade que eles passam. Então, tem muita coisa que as pessoas nem ficam sabendo e que seria até essencial as pessoas Sim. abraçarem também essas causas. O que eu vejo enquanto profissional da comunicação, o uso dos meios tem facilitado muito. Então a gente tem assim usado dos meios para expor essa situação, para compartilhar das nossas dores através dos meios, e os meios nos dão esse espaço, né? Existe o visitante e existe o voluntário. O voluntário, um dia ele foi visitante, aí ele foi tocado e um dia ele volta e diz, olha, uma vez por Com mês certeza. ou uma vez no ano eu Legal. venho aqui para cortar a unha. Tal coisa. Então ele se transforma de visitante em voluntário. É assim E que aí? começa. E que foi, assim, lógico que eu sei que devem ter várias histórias, né, que te marcaram durante todo esse tempo que você se dedica a essas causas. Mas se você puder, né, contar aqui pra gente. algo que te marcou, Sempre a história de uma ou ontem, né? duas. Sempre a gente fica mais na história de ontem, mas eu vou lembrar aqui a história da pandemia, que foi uma história, né, um momento difícil para o Abrigo Bom Jesus, e ali na pandemia tinha um circo aqui no Verdão, um circo que circulou o Brasil todo, e esse circo, óbvio, foi fechado. E chegou no Abrigo Bom Jesus um senhor que trabalhava, já acima de 60 anos, que trabalhava no circo e estava sem comer, e pediu asilo. Então, o abrigo acolheu esse idoso e ali ele ficou. O abrigo, ele era do Peru, ele era peruano. O abrigo fez, as assistentes sociais fizeram a documentação dele toda, abriram o RG, fizeram a documentação junto com os nossos advogados. E ali ele ficou no abrigo. Quando passou a pandemia, o circo já estava no Nordeste. Isso foi um ano retrasado. O circo estava no Nordeste, um amigo dele ligou, dizendo, e falou com a nossa assistente social, que falou com ele e que se ele queria voltar para o Nordeste para o circo. Então a gente arrumou a passagem dele e ele voltou para o circo. Então, eu acho que é uma história, porque o mais importante no abrigo não é acolher, é proporcionar o retorno dele junto à família, ou junto aos amigos, ou ao universo dele. Inseri-lo, né? É inseri-lo novamente. Com certeza. Nós temos infinitos projetos, porque o abrigo, ele vive da sociedade, a sociedade mantém, mas a gente tem muitos editais, a gente busca, eu digo sempre assim, tão importante quanto cuidar do idoso é cuidar da parte operacional, é cuidar da parte administrativa. O médico é importante, mas o meu auxiliar administrativo é importante para deixar as certidões prontas, a instituição pronta, para que eu possa ir à Cargill, para que eu possa ir ao Banco Itaú e pleitear e participar de editais. Então, o nosso dia a dia é participar de editais.
E uma das coisas assim, que um dos projetos, a gente faz N projetos, um dos projetos de valor muito pequenininho, na verdade ele nos custou R$ 100.000, foram emenda de 2 parlamentares, 2 vereadores, que nos contemplaram com um projeto que chama Socialização, projeto que nós fizemos o ano retrasado e ele terminou começo desse ano, em que ele tem a seguinte função: levar os nossos idosos para a rua. Então, na segunda-feira ele faz ecoterapia, na sexta ele faz ele vai para a piscina, ele faz hidroterapia, na quarta ele vai para o cinema, no shopping, uma vez por mês ele vai pescar. Então, é socializar, é levar ele para estar junto com a sociedade. Convivendo, né? Conviver com a sociedade, para mim, é o principal objetivo. Com certeza. Márcia, você acha que o trabalho voluntário também comunica algo à sociedade? O tempo todo, né? Eu acho que ele compartilha, Sim. né? Ele compartilha dores, ele compartilha sucesso, ele compartilha... E comunicação nada mais é do que compartilhar, né? E existe uma Márcia antes e depois dos trabalhos sociais? Eu acho que existe uma Márcia em construção, né? Todos os dias a Márcia está se construindo, né? Com certeza. Tem uma, não é falar que tem uma pulguinha, mas tem alguma coisa que mexe muito com você, né, para estar à frente disso, porque a gente não começa algo nesse sentido do nada. Você acredita que tem alguma coisa muito forte que Minha te mãe, levou? minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre trabalhou com creche, ela sempre foi líder, trabalhou com comunidade. E desde que eu cheguei em Cuiabá também, eu já trabalhava na beira do Rio Cuiabá, no Praeirinho. Eu trabalhei com inúmeras crianças no Praeirinho. Eu gosto, então, mas eu acho que isso vem muito da minha mãe, porque foi uma escola para mim. A minha mãe sempre trabalhou com a comunidade. Você vê que tá ali no sangue, né? Porque isso vai se Alguma estendendo também pras referência, né? A famílias. referência foi a mãe mesmo. Para as pessoas, por exemplo, que estão assistindo, ouvindo e que querem, têm vontade, qual que é a mensagem que a gente pode deixar para elas, para essas pessoas que têm vontade de se dedicar, têm vontade de visitar, de fazer? Porque todas as vezes que você me chamou e falou assim, Tinara, a gente precisa de uma força, vamos fazer uma corrente, a gente abraça essa causa porque a gente gosta, né? Nós gostamos de ajudar. Eu acredito que tem muitas pessoas que nos assistem que gostam de ajudar também, que tem isso no coração forte e que às vezes esperam uma oportunidade. Eu digo sempre assim, eu sou uma testemunha de que o bem prevalece. Existe muito mais pessoas do bem do que pessoas do mal. E a cada dia a gente está vendo isso, sabe? Pessoas se movimentando. Agora, vou trabalhar em que área? Eu acho que isso é igual no profissional. Você vai trabalhar com criança se você gosta de criança, você vai trabalhar com idoso se você se identifica ou tem facilidade de lidar com idoso, ou com um deficiente visual, né? Então eu acho que primeiro você precisa fazer isso com aquilo que você se identifica, com aquilo que te dá prazer, sabendo que você mais ganha do que você doa. Ali você recebe muito mais do que você distribui. Então eu acho que a primeira coisa é você buscar uma identidade. É isso que eu quero, é isso que me faz bem, é isso que me faz feliz, né? Então eu acho que primeiro é você definir aquilo que te faz bem. Uau. E se você pudesse definir a sua história de vida em uma palavra, qual seria? Eu sem dúvida alguma, acho que é vida, é viver, né? E cada dia, é um aprendizado. Eu aprendo com vocês aqui nesse momento. Eu aprendo agora há pouco que eu estava num hospital e que eu vi pessoas entrando, e aquilo é um aprendizado para mim, de eu poder estar bem enquanto o outro amanhã pode ser eu. Então eu acho que viver, para mim, é a grande referência. Que lindo, você é uma grande inspiração, né, tia? Porque assim, eu vejo as meninas falando, a gente estava agora lá recente na reinauguração, né, no lançamento da academia, e Fernanda foi muito assim, ela estava emotiva, mas a mensagem dela foi ímpar em falar que a maior inspiração da vida dela é você, né? Nós estamos perto do Dia das Mães aqui, e eu acredito que existe uma força muito, muito linda, muito forte entre vocês, esse laço muito forte, e o que você conseguiu fazer com que essas meninas acreditem nos sonhos delas, que elas são muito guerreiras, né, as duas, e falo muito mais de Fer porque está mais próximo a mim, e não é fácil fazer investimento grande,
sabe? Tá ali Corajosa à frente, ela, né? liderando, corajosa, né? Corajosa Como ela. o Saulo falou, ela é corajosa. É uma super empresária. Isso tem o seu dedo, o seu braço, sua cabeça. O que que você sente disso? Eu, antes de mais nada, eu sou mãe. Mãe é chata, né? Eu acho que eu não posso perder meu lugar de mãe chata. Eu acho que a gente. Mãe chata constrói filhos fortes, Eu acredito que né? sim. Com sucesso. Eu acredito que Porque sim. mãe legal, É. né? Verdade. Mãe Eu acho- legal, mãe E é amiguinha. a mesma coisa de amigo, né? Mãe não é a melhor amiga. Eu sempre tive isso. Mãe não é a melhor Primeiro amiga. você é mãe. Primeiro eu sou mãe, Primeiro né? seu filho te respeita, né? Isso. Te honra, para depois ele te amar. Ele não tem que te amar primeiro. Primeiro ele precisa te respeitar, te olhar, né? Como a figura que é maior que ele, que chegou primeiro. É. Né? Então, primeiro eu amo a minha mãe. Desculpa, primeiro eu olho para minha mãe, honro a minha mãe, sou grata pela vida que ela me deu, né? Eu respeito a minha mãe, depois eu amo. Porque às vezes Eu a gente acho que fica é cobrando do interessante isso filho que você o amor, Ah, eu quero colocou. né? ser amada, preciso ser amada. É. Aí você se veste um papel de boazinho e não sabe É. educar os filhos, né? Eu acho que uma das coisas assim, eu fiz essa reflexão ontem. Uma das grandes. Eu errei, mas eu acho que eu acertei muito mais do que errei. E a gente faz que linda. equívocos também. Sim. Mas uma das coisas que eu aprendi na maternidade é dizer não. E acho que minhas filhas aprenderam isso comigo. Eu me lembro, a Fernanda sempre fala até hoje, você dava mesada de R$ 50, minhas amigas ganhavam mesada de R$ 100. Ela vive colocando isso, sabe? E eu não errei de dar os R$ 50, ainda pedia troco, né? Ainda pedia que ela trouxesse troco. Eu podia dar 2 calças leves, dava uma, não 2. Então, eu acho que isso, o dizer não é muito importante para uma mãe. E acho que foi um dos acertos, de alguns acertos que eu tive enquanto mãe. Mas o excesso de permissividade, hoje que nós vemos na sociedade, as mães que são muito permissivas, tem adoecido as crianças, né? Nós estamos vivendo uma era de crianças doentes, jovens doentes, que no primeiro não que tomam, querem tirar a vida, entram em depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque não foram acostumados, não foram educados, disciplinados a ouvir um não. Não querem ouvir não. Não consegue viver no tédio, né? Não. Não consegue. Não. E a outra coisa perigosa também são as compensações. Eu também saí, me recordo que eu fui fazer terapia porque eu não fui à Disney com as minhas filhas. No dia agendado para ir à Disney com Carol e Fernanda, eu tive uma licitação do governo. E eu tive que ficar. Nossa, ó. Né? Então, aí eu fui para terapia. Depois, eu não fui à Disney. E ela me mostrou certo. Você não foi naquele momento, naquele prazer, para poder dar a elas o que elas têm hoje. Com certeza. Então, essa questão de permissão, a gente tem que se policiar muito, porque senão a gente faz as compensações. Com certeza. Né? E as compensações são perigosas. E hoje pode viver tantas coisas com as netas, vocês viajam tanto. Esses tempos agora, vocês estavam viajando todo mundo junto, né? Acho que vocês foram pra Disney também com as fevereiro. meninas, né? Mas isso aí, tia, que você falou, acontece muito, né? Porque eu sempre falo a frase assim, que quando nasce um filho, nasce a mãe e nasce a culpa. Né? Porque a mãe, ela só nasce com o nascimento do filho, né? Então, nasceu o filho, aí nasce a mãe, nasce a culpa. Eu falo que a gente nunca acha que a gente fez tudo pelo filho. Se você chegou em casa 6 horas, você vai se culpar porque você devia ter chegado 5. Se você chegou 8, nossa, você vai morrer porque você chegou 8, a criança ficou ali te esperando, né? E se você não foi buscar na escola, nossa, meu filho vai ser frustrado porque todas as mães buscam na escola. Então, a gente está o tempo inteiro se culpando, se julgando, né? O tempo inteiro. Tenho certeza que você Haja também terapia. viveu isso. Claro. Haja terapia. Pois é. Trabalhar Por isso que eu cada acho que no seu caixinha. planejamento financeiro de mãe tem que ter lá a terapia. É fundamental. É né? essencial, até porque você deixa um legado para os filhos, né? Eu falo porque elas te admiram, eu acredito assim como nós também admiramos nossos pais, né? A minha mãe fez tudo que pôde, o pai fez tudo que pôde, fazem tudo que pode, a gente tem isso no coração, né? Temos que ser filhos gratos. Eu quero puxar uma coisa aqui, a gente está caminhando para o final, né, meninas? A comunicação para mim, tá? Vou falar para mim. Ontem, Fernando falou assim, meu esposo, amor, uma coisa que me admira muito em você é ver o quanto você é apaixonada nisso que você faz, no seu trabalho. Porque às vezes eu te vejo, que eu estava conversando com você, adoecendo no processo de clientes, porque você vive a dor do seu cliente. Sendo que muitas vezes você vai ter que deixar isso de lado, senão você não vai conseguir avançar os próximos passos. Então você pega tanto nesse processo de mentoria, você casa com o cliente no sentido do que ele está Exato. vivendo e você leva embora.
E isso, o burnout é a doença dos que amam muito, né, o que fazem. E assim, eu amo a comunicação, eu amo a publicidade, poderia estar em qualquer lugar do mundo, eu encontraria uma forma de trabalhar marketing com as pessoas, que é minha veia. Hoje falo de marketing do amor, e é minha veia nisso, você amar isso que você faz. E as pessoas olham para os seus trabalhos de uma forma mais leve quando a gente também consegue ter uma comunicação mais leve. É porque hoje o que eu ensino às pessoas é isso, a leveza, sem pressão. Quando eu levo um idoso, quarta-feira, para o shopping, para o cinema, e depois ele vai para a praça de alimentação, ele está se comunicando, está mostrando o idoso dentro de uma praça, para que as pessoas vejam a situação do idoso, né? Então, eu acho que você cria canais o tempo todo. O E podcast isso é lá, né, até, né? No shopping. não, mas a quarta-feira eles Ele vão para passeia. o cinema, eles vão para o cinema toda quarta-feira e depois do cinema eles vão para a praça tomar sorvete. E isso é comunicação, é você criar fatos, né? Você está comunicando o tempo todo. E você não precisa ser também da área da comunicação para criar esses fatos, né? Sim. Facilita? Sem dúvida que o aspecto criatividade te acelera um pouquinho mais mas te judia também, né? Porque o tempo todo você fica criando situações e botando, como a Fernanda diz, mãe, você acha que você ainda está no Grupo Gazeta, bota todo mundo para trabalhar para você, né? Como é que é o podcast para quem quer assistir de vocês lá? Ele é através do YouTube, não me pergunte o endereço, que eu não sei o Eu endereço. acredito que deve ser Abrigo Bom Jesus. Não é Abrigo Bom Jesus, não. O Melhor da Idade. O Melhor da Idade é numa produtora que nos cedeu esse espaço e que a gente leva ali, não abrigo, a pauta não é Abrigo Bom Jesus, a pauta é a pessoa idosa, especialmente a institucionalizada, ou seja, aquela que mora dentro de um abrigo. Não, a comunicação, como você falou, ela tá dentro, né? Ontem, academia, eu passei na academia para ver um negócio meu lá, e aí a garota falou assim: vamos fazer uma campanha aqui de doação. O que a senhora está precisando, né? Eu disse: olha, e ela falou: vai ter o dia do abraço agora, dia 22. Eu disse: não, eu não quero doação nenhuma aqui de arroz, de feijão, nada disso. Eu vou trazer uns 20 velhos aqui, né? E vou botar uma camiseta, abraços, né? Abraços de graça, né? Deus, que legal! E vou levar e não precisa nada, eu quero abraço. É Porque que existe tão importante nela. quanto o arroz é o afeto. Tão importante quanto o remédio, o alimento, é o carinho. Então, dia 22, estejam convidados nas unidades Olha da que Fórmula. legal. É o dia do abraço e a gente vai ter os nossos idosos lá para serem abraçados. Ai, que mensagem linda. Deixa assim para a gente finalizar. É uma mensagem especial, algo que você queira inspirar para as pessoas. Nós temos empresárias que nos assistem, empreendedoras, pessoas que estão começando, pessoas que estão buscando soluções para suas vidas. Você é uma grande mulher que inspira, então aproveita aí o lado publicitária, comunicadora. Não, aí você está me dando muita responsabilidade. Eu não tenho toda essa carga para responder a isso, não. Mas eu acredito no trabalho, na força do trabalho. Escolha aquilo que você quiser fazer, faça bem feito e não faça sozinho. Faça com grupo, faça em grupo. Não ganhe nada sozinha. Eu nunca ganhei nada sozinha. Não sei trabalhar sozinha, só sei trabalhar em grupo. Faça o seu grupo, busque as suas amizades, crie o seu nicho e acredite nele, mas com trabalho. E é por isso que nós somos elo por elas. Nós sabemos que ninguém constrói nada grandioso sozinho. Unimos nossas forças aqui, queremos te agradecer. Somos um elo, né? Somos um elo. Obrigada por esse espaço. Te dê muita saúde e força para você continuar firme aí. Obrigada, querida. E nesse propósito Deus te entregou, né? Eu acho que hoje você vive o seu maior legado. Todos nós temos legados, né? Mas é uma construção até a gente viver de fato, né? Aquilo que nós somos predestinados a viver. Então, acho que hoje você vive. E obrigada pelo presente, lindo. A mais autêntica possível. Taína quer fazer uma pergunta especial. Então, tia, ao longo dos seus 67, né? Pode falar aqui, já falei. 76, você já está me Olha, eu aumentando. acho que hoje elas querem entregar a sua idade. 70! Doida, Caramba, 60! 66? 67. Márcia, eu acho que hoje elas querem entregar a sua idade. Não, já me Sabe disse por que quê? Já 67. chamaram do tempo do Maravilhosa. mato, Do tempo do da mato. onça, agora... Tia!
Esses dias minha personal postou lá no Entrega Instagram elas dela, também, Márcia. 68. Eu falei, Entrega pô, elas também, entrega elas também. Mas você sabe que é orgulho? É orgulho quando tá linda e poder falar a idade, não é? Se Não, a gente eu tivesse não- capenguenta, você não fala a idade. não, Eu tô aqui olhando a é o pele maior dela. prazer Eu tô aqui da... olhando a pele dela, gente, ela tá sem maquiagem, a pele muito dela sério. bonita, É, linda. filha, já Imagina. vem, essas metas na Fala. genética. Então, se a Tandaradam, Márcia, daradam. ao longo dos seus 67 anos, com certeza, né, tia, você viveu momentos bons, momentos ruins, suas frustrações, seus medos, e com certeza a mulher forte que você é hoje não nasceu assim forte, ela foi construída ao longo dessa sua vida. Então, se a sua criança, escolhe a idade que você quiser, chegasse hoje na sua frente, o que você diria para ela? Eu disse hoje no grupo da família. Eu publiquei para os meus irmãos, no grupo dos meus irmãos. Lembre de uma noite na nossa infância que mais marcou. Aí cada irmão colocou e eu coloquei o meu. Foi as noites na fazenda, quando a gente olhava para o céu procurando satélites. Estava no escuro e a gente procurava. Então, ontem à noite eu compartilhei isso com meus irmãos, cada um botou um momento. Então, para mim, aquilo é família. Então, família, para mim, é tudo. E eu lembro dessas noites há 60 anos atrás, né? Da gente na fazenda procurando satélite no céu. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo espaço, principalmente por poder falar da causa do idoso e da causa da criança também, né? Que eu acho que é importante. Projetos como Flauta Mágica é preciso estar com o foco Para também. quem queira contribuir com os seus projetos, né, com o projeto com Abrigo Bom Jesus, com Flauta Mágica, existe algum canal de comunicação? Como que as pessoas Ah, eu acho que a própria rede social, tanto do Flauta Mágica, né? Vou colocar Instituto aqui Flauta junto embaixo. Mágica, Sim. Instituto Flauta Mágica, assim como também Abrigo Bom Jesus. Seguindo as nossas redes, vocês vão seguir as nossas alegrias, não só as nossas dores, mas as alegrias dos nossos idosos Podem também. participar também. Sem Obrigada, dúvida. viu, Márcia? Obrigada, gente. Obrigada por esse Obrigada. espaço. Vocês que nos acompanharem mais no Elo por Elas, eu falo sempre que só começando o trabalho aqui. Nos acompanha todas as quartas-feiras, quando você compartilha, replique, faça com que essa informação chegue ao maior. Vocês aqui, quarta-feira, nesse mesmo horário. Até lá.